Bom dia a todos, clientes e investidores da XP Investimentos. Estamos dando início à nossa reunião matinal. Esta terça-feira, os mercados continuam com o seu otimismo predominando nos mercados globais. As bolsas na Ásia fecharam essa madrugada em altas bastante expressivas e a Europa abriu e continua operando em altas bastante expressivas também. Londres opera com uma alta de 2 pontos percentuais, 2,5 pontos percentuais de alta, Frankfurt com uma alta de meio ponto percentual e Paris opera com mais de 1 ponto percentual de alta. Os futuros dos Estados Unidos também operam em alta e o nosso Ibovespa, o futuro do Ibovespa, também abriu em alta, sinalizando uma abertura positiva para os negócios no dia de hoje. Eduardo, nosso Ibovespa ontem teve uma alta bastante interessante, sinalizando aí uma tendência altista para o curto prazo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Rossano. Bom dia, XP. Com certeza, Rossano, ontem o Bovespa ele abriu, já fechou o primeiro dia do ano já com uma alta de 0,95%. A gente pode ver claramente no gráfico ali, ele conseguiu romper a média móvel de 40 períodos dele. E tem apenas que romper a primeira resistência, que é uma resistência psicológica, um nível psicológico de 70 mil pontos. Passando dela, próximo caminho, 70.600. E abaixo, como suporte, o único suporte preocupante que temos mesmo, fica bastante longe, tá? Que eu diria, fica em 67 mil pontos, 67. Quanto aos indicadores, todos positivos, claramente aqui a gente pode ver o estocástico muito ascendente ainda, e tanto MACD também muito positivo. O mundo todo está num rally de alta bastante interessante já há algum tempo, nos últimos 30 dias, 60 dias aí, as bolsas do mundo todo estão operando em altas bastante interessantes. Nosso Ibovespa não teve esse mesmo movimento, parece que o Ibovespa começou a andar agora. Ou seja, nos últimos dias do ano e o primeiro pregão de ontem. Podemos dizer que o Ibovespa tem espaço para ir buscar os 73 mil pontos, 73.500 pontos, que é a máxima histórica do índice no curto prazo? Temos com certeza, Rossano. É um ponto muito importante a gente frisar nisso, porque nos últimos meses, como você falou, o índice Bovespa tem descolado muito do S&P 500 e do Dow Jones, que são dois índices que a gente vê uma correlação, no geral, assim, muito grande. Com esse descolamento e com a alta muito expressiva que eles tiveram nos últimos meses que a gente não viu, a gente tende a fazer o que agora? Tende a acontecer o que agora? Tende a buscar atrás, correr atrás dessa grande alta que a gente teve lá fora e não teve aqui no Brasil. Com certeza, a nossa expectativa ainda para o primeiro trimestre, eu diria ainda do ano, é romper essa máxima histórica, 73 mil, 74 mil pontos e reafirmar esse movimento positivo. Ok. Ficaremos atentos então. Hoje nós temos uma agenda interessante, nós temos a ata do FONC às 17 horas, que vai ser um apanhado aí sobre a última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano. Nós temos pedidos de fábricas nos Estados Unidos e venda de veículos também nos Estados Unidos. Esses são os principais destaques da agenda do dia, que pode ser um trigger importante para o mercado internacional e também o nosso mercado Ibovespa aqui internamente. Ricardo, grande destaque nesses primeiros dias aí do ano, sem dúvida nenhuma, ontem foi, hoje continua sendo o dólar. O dólar continua apanhando frente às moedas do mundo todo e aqui com relação ao real não é diferente. Ontem nós chegamos a ver o dólar comercial operando abaixo do 1,65 reais. Tendência para o dia de hoje e para os próximos pregões. Bom dia, Rossano. Bom dia a todos. Olha, Rossano, no curto prazo até o dólar hoje está subindo um pouquinho, que os futuros já sinalizam uma recuperação, mas a princípio recuperação basicamente técnica, né? O dólar segue numa tendência tanto externamente quanto internamente de queda, né? Graficamente se observa, nos gráficos mais longos, realmente uma tendência ainda de queda, bem evidente, e no curto prazo a gente observa que esse movimento de hoje seja basicamente, do ponto de vista técnico, uma correção. Mas o cenário fundamental também justifica essa queda. A gente tem observado lá fora, embora dados positivos aí com relação à economia norte-americana, podendo sugerir que o Fed trabalharia de uma forma um pouco mais cautelosa nas políticas de expansão de liquidez na economia norte-americana. Ele não tem feito isso, tem sinalizado que, pelo contrário, deve manter aí a sua política de expansão das compras de títulos, isso mantém aí o dólar pressionado. E também internamente a gente observa, trabalha com a percepção de que as pressões inflacionárias tendem a resultar em uma elevação de juros já no curto prazo, e com isso então favorece o fluxo especulativo. Então, por enquanto, o dólar realmente, Rossano, segue aí com uma tendência um pouco mais pressionada aí na análise macro. Ok, Ricardo, obrigado pelo comentário. William, nossos destaques em termos de mercado corporativo. Bom dia. Bom dia, Rossano. Bom dia a todos. Pois é, a notícia ruim da Austrália acaba beneficiando os acionistas da nossa Vale. Bom, a Austrália está passando por um momento meio bastante complicado, com uma
chuvas torrenciais, uma série de ciclones tropicais, enfim. E a previsão na verdade, essa é uma notícia do Commonwealth Bank da Austrália, dizendo que essa tendência, ou seja, essa época de chuvas na Austrália tende a continuar por mais 3 a 4 meses. Como a Austrália já se encontra numa situação complicada, caso isso perdure mais 3 a 4 meses, tenderia a prejudicar ainda mais uma importante província mineradora da Austrália. E não só essa importante província, mas também portos, estradas e ferrovias. Com isso, o escoamento do minério de ferro da Austrália, que é uma importante produtora de minério de ferro e que vende bastante desse minério para a China, ficaria prejudicado. Então, com isso, abriria esse espaço aí para a Vale ocupar um pouco dessa demanda e seria impactada positivamente por um aumento de demanda aí no curto prazo, para o primeiro trimestre, digamos assim, atendendo a demanda chinesa. Além disso, o preço do minério também tende a reagir, ou seja, se um dos maiores exportadores de minério do mundo passa por problemas e não consegue exportar esse minério, com certeza a commodity se torna mais escassa, dado que a China continua comprando, e se continua mais escassa, oferta e demanda, o preço tende a subir e impacta também positivamente a nossa Vale. Então ontem a gente viu as ações da Vale subindo bem, e uma boa justificativa para essa alta é essas notícias vindas da Austrália. Então acho que o investidor acionista de Vale tem que ficar de olho um pouco na previsão do tempo agora na Austrália, porque de fato tende a impactar, infelizmente ruim para a Austrália, mas positivo para a Vale. Ok, William, obrigado. Williams, para esclarecimento ao nosso investidor aí, nós encerramos o 2010, logo agora em seguida começa a divulgação de balanço, previsão para o início da safra dos balanços corporativos do quarto trimestre. A gente deve começar a ver vários balanços já sendo divulgados em fevereiro, mas acho que a safra se intensifica mais no início de março. Obviamente que esse ano ainda tem o carnaval ali no início de março para atrapalhar um pouco, mas em fevereiro já começam alguns balanços e em março se encerra aí a safra de divulgação daí dos dados anuais já, né? Perfeito. Seja, quarto trimestre e já. o global de 2010. Exatamente. Ok, William, obrigado. Esses são os destaques da nossa reunião matinal. Quero agradecer a todos a presença, a atenção de vocês, bons negócios e até amanhã. Obrigado.